Fala, gurizada, tranquilos? Vamos então para a nossa segunda aula a respeito de energia. Vamos lá então? O que a gente tem para hoje? Quais são os nossos objetivos? Hoje, na nossa segunda aula de energia, a gente precisa definir sistemas conservativos, a gente vai diferenciar de sistemas dissipativos, a gente precisa conhecer o princípio de conservação de energia mecânica e a gente vai trabalhar com exercícios que envolvam então esses sistemas conservativos, tá bom? Então, estejam aí na mão de vocês com uma caneta, com lápis, com papel, com borracha, em um local com silêncio, para que vocês possam entender tudo que a gente vem a trabalhar de hoje, que é o que tem de mais importante sobre esse tópico de energia. Só que antes da gente iniciar a aula, a gente vai relembrar então conceitos que a gente viu na nossa última videoaula. Que conceitos são esses? Lembrar que energia é uma grandeza escalar, relacionada com a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho, tendo como unidade joule ou caloria. A gente tem que lembrar que existe duas formas básicas de energia, independente de qual se trata. Uma delas estar relacionada a movimento, chamada energia cinética, equação mv²/2, e uma outra forma de energia definida como potencial. A energia potencial ela é subdividida em potencial gravitacional, relacionados então em relação a um determinado referencial a distâncias ou alturas, e é por isso que a equação é energia potencial gravitacional igual a m vezes g vezes h, ou a outra forma, energia potencial elástica, relacionados à deformação de materiais elásticos, não é? kx²/2. Então, para assistir essa videoaula, vocês já têm que ter entendido muito bem a primeira aula sobre energia, a nossa aula anterior, ter efetuado os exercícios que a gente pediu, e agora sim a gente vai para as definições da nossa aula de hoje. E o que eu vou fazer primeiro é relembrar para vocês que a energia mecânica de um sistema ela é dada pela soma da energia cinética mais a energia potencial. Então eu estou novamente colocando essa figura de um skatista andando em sua rampa. Nos topos ele tem energia potencial e no meio do caminho ele vai ter as duas formas de energia. Num sistema que a gente chama de dissipativo, alguma outra forma de energia pode existir. E são os sistemas reais do nosso dia a dia. Por exemplo, quando esse skatista for descer essa rampa, provavelmente vai ter som, a gente vai ouvir, não é? Vai ter energia sonora, a gente escuta o barulho do skate. Vai ter um atrito ali entre as rodas do skate e a plataforma. Vai ter um aquecimento, então já entra ali uma energia térmica. Então a energia na realidade ela vai sendo dissipada. Tanto é que se o skatista partir do zero e se jogar, ele já não consegue subir até o final da plataforma. E na volta ele já vai subir menos ainda. E ele fica num movimento oscilatório até parar no meio do caminho. Esse tipo de sistema dito dissipativo, onde a energia mecânica não se conserva, a gente não vai trabalhar com ele. Aqui no ensino médio, a gente vai fazer uso e trabalhar somente com os sistemas ditos sistemas conservativos. Nós só vamos trabalhar então com os sistemas conservativos. Então, observem a figura que a gente colocou aqui do lado. Estou usando duas cores, não é o verde e o vermelho. À medida que esse bloco amarelo está nos extremos da oscilação, ele para. Vocês concordam? Então, se vocês observarem os extremos da oscilação que eu chamei de ponto menos A e de ponto mais A, neste momento ele está parado. Então, se ele está parado, ele não tem energia cinética. Por isso que no figura ali do lado, na barra de energias, ele vai ter somente a cor verde. Porque somente energia potencial elástica. Agora, bem no meio
da trajetória, no marco zero, essa mola não vai estar nem estendida nem contraída. Então não vai ter energia potencial, somente energia cinética. É por isso que se vocês observarem, quando esse bloquinho passar pelo ponto zero, vai estar toda a figurinha do lado, o bloquinho vermelho, somente com energia cinética. E nesse sistema a gente despreza atrito, som, temperatura. Por isso que nós podemos afirmar que a energia mecânica ela vai ser dada pela soma das energias cinéticas e da energia potencial, e esse valor vai ser sempre constante. Esse valor não se altera, tá claro? Sempre o mesmo valor. Vocês têm que conhecer também o comportamento gráfico dessa variação. E aí eu estou colocando aqui para vocês o marco zero, onde a gente vai ter o zero de energia potencial e o máximo de energia cinética. E nos pontos menos A e mais A, vocês vão ter o máximo de energia potencial, porém o mínimo de energia cinética. Mas lá em cima está a energia total, a energia mecânica, uma reta constante, um valor inalterado. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com sistemas conservativos. Tá claro? Bom, mas desses sistemas, o que interessa realmente para nós é saber trabalhar com os exercícios. Aqui é o que tem de mais importante em energia, é o que é mais provável cair para vocês em concurso, onde os alunos muitas vezes não sabem resolver, pensam que o exercício está com falta de dados, e vocês vão ver que são exercícios extremamente simples de fazer, fáceis, e que depois que vocês fizerem um, com certeza vocês vão acertar todos os outros. Vamos lá então? Com a mão na caneta e no papel de vocês, vamos ler e fazer junto. Vamos ler o que o exemplo do lado nos mostra. Um carrinho contendo 2 pessoas de massa total 200 kg está em movimento em uma montanha russa. Então tem ali um carrinho com 2 indivíduos, tudo junto, 200 kg de massa. Desprezando qualquer força dissipativa, ou seja, o sistema é conservativo. A gente vai falar que a soma da energia cinética mais potencial é constante. Determine a velocidade do carrinho no ponto B e no ponto C. Então olhem ali para a figura. O carrinho inicialmente está lá no ponto A, com uma velocidade de 5 metros por segundo, a uma altura de 5 metros ele vai despencar, então, daquela altura. E eu questiono, qual é a velocidade do carrinho no ponto B e qual é a velocidade do carrinho no ponto C? Primeira coisa, gurizada, a gente nunca consegue trabalhar com 3 pontos ao mesmo tempo. Sempre com 2 pontos. Então, primeiro, a gente vai descobrir a velocidade do carrinho no ponto B e depois a gente vai falar do ponto C. Como que vocês vão proceder? Todo o exercício de conservação de energia mecânica, vocês vão dizer que a energia mecânica de antes ela é igual à energia mecânica de depois. Ela se conserva, ela não dissipa. Mas no nosso exercício, quem vai ser o antes? O antes vai ser o ponto A. E quem vai ser o depois? Depois vai ser o ponto B, neste primeiro momento. Depois a gente vai ter que falar do ponto C. Mas agora a gente vai trabalhar somente com o ponto A e o ponto B. E aí vocês vão ter que se perguntar, antes das perguntas, aliás, na energia mecânica de antes, quais os tipos de energia pode ter? Pode ter energia cinética, pode ter energia potencial gravitacional e pode ter energia potencial elástica. Depois, lá no ponto B, quais as formas de energia que pode ter? Pode ter energia cinética, energia potencial gravitacional ou energia potencial elástica. Então agora sim, vocês devem se perguntar, antes, no ponto A, o corpo tinha velocidade? Qual é a resposta, gurizada? Se vocês olharem na figura, no ponto A,
velocidade 5 metros por segundo. Tinha. Então ele tem energia cinética. Lembrem que velocidade está relacionada à energia cinética. Antes, ele tinha altura? Tem, lá no ponto A está uma altura de 5 metros. Então ele tem energia potencial gravitacional. E antes, ele tem mola? Não, a gente não está trabalhando com mola. Risca a mola, logo vamos riscar energia potencial elástica, porque não tem energia potencial elástica nesse momento. E agora a gente vai analisar o depois, lá no ponto B. E a gente vai fazer as mesmas perguntas. No ponto B, ele tem velocidade? Tem. Não sei qual é. A gente vai ter que calcular, é o que o exercício pede, mas tem. Tem altura? Não, não tem altura. Então a gente risca, logo ele não tem energia potencial gravitacional. Tem mola? Não, esse exercício não envolve mola. Não tem, então, energia potencial elástica. E a gente ficou que antes tinha energia cinética mais gravitacional e depois só energia cinética. Cada exercício vai ter uma configuração. Cada exercício de conservação de energia, vocês vão ter que fazer esse questionamento para montar a equação inicial. Que é a energia cinética? mv² sobre 2. Gravitacional, mgh. Depois, a cinética, mv² sobre 2. Como a massa está em todos os termos, a gente descobre que isso não depende, este evento não depende da massa do carrinho. Se esse carrinho tiver 1 grama, 1 tonelada, isso não vai interferir na velocidade com que ele chega no ponto B. Então parece que nosso senso comum diria que depende da massa, né? Mas não depende da massa. Então o que a gente vai fazer com a massa? Vamos tirar ela da jogada porque ela está em todos os termos. Antes, qual era a velocidade do carrinho? 5. 5² sobre 2. Mais a gravidade 10. A altura do carrinho antes? 5 metros. A velocidade do carrinho no ponto B depois é o que eu quero saber. Isolando V, a gente encontra 11,11 metros por segundo ao quadrado. Então, à medida que ele perdeu a altura, ele ganhou o quê? Velocidade. Perdeu energia cinética, perdeu energia potencial, ganhou em energia cinética. Não poderíamos lá embaixo encontrar um valor menor que 5. Aí a gente já saberia que está errado. Tá claro, gurizada? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que trabalhando com o ponto C. Vocês poderiam usar o ponto B, já que vocês agora têm a velocidade, e o ponto C, ou o ponto A e o ponto C. Eu vou optar pelo ponto A. Então, mesma coisa, energia de antes igual a energia mecânica de depois. Quem é a energia mecânica? Qual é o ponto antes? O ponto A. Qual é o ponto depois? Agora, o ponto C. Sempre trabalhando de 2 em 2. E as mesmas formas de energia podem aparecer em cada ponto. Energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. E aí a gente vai fazer as perguntas. Lá no ponto A, tem velocidade? Já vimos que sim. Tem altura? Já vimos que sim. Tem mola? Já vimos que não. Corta a energia potencial elástica. Mas lá no ponto C agora, tem velocidade? Lá no ponto C tem velocidade. Tem energia cinética, então. Tem altura? Tem. Lá no ponto B a gente dizia que não, mas agora no ponto C tem. Tem mola? Não. Então a gente corta a energia potencial elástica. E aí a gente vai ter que nos 2 pontos, antes e depois, tem energia cinética e energia potencial, onde a gente passa a substituir pelas suas equações. Vamos observar novamente que a massa aparece em todos os termos. Este exercício não depende da massa, a gente corta. E, inicialmente, a velocidade no ponto A era 5 ao quadrado sobre 2. A gravidade 10, a altura 5, igual. Lá no ponto C, a velocidade, não sei, é o que eu quero saber. V ao quadrado sobre 2, mais a gravidade 10 e a altura 6. Isolando V,
eu descubro que a velocidade dele passa a ser então de 2,2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, esse carrinho, à medida que ele foi subindo, ele foi perdendo velocidade para poder ganhar altura. Altura sendo convertida em velocidade, velocidade sendo convertida em altura. Energia cinética transformada em potencial, potencial transformada em cinética. Esse esquema, gurizada, vai fazer com que vocês consigam resolver todos os exercícios de conservação de energia. Sempre iniciando com análise de um antes e um depois, sendo antes e depois 2 pontos de referência dos exercícios. Tá claro, pessoal? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá para a apostila, para a página 54, resolver os exercícios de conservação de energia. Mais adiante, a gente vai colocar uma lista que vai fazer um resumão sobre todos os tópicos que a gente trabalhou sobre a parte de energia. Tá claro? Da aula de hoje, então, o que a gente tem que memorizar? O que vocês têm que entender, aprender, absorver de tudo isso? Que sistemas dissipativos podem haver perdas, entre aspas, transformação de energia em outras que não são a cinética e a potencial. E esses sistemas são chamados dissipativos, que nós não vamos trabalhar no ensino médio. No ensino médio, trabalhamos com conservação de energia mecânica, com sistemas conservativos, onde a gente despreza qualquer força dissipativa, como temperatura, como atrito, como som, e nós vamos trabalhar somente com energia cinética e energia potencial, uma sendo convertida na outra. Tranquilo, gurizada? Se inscrevam no canal, cuidem-se, as recomendações de sempre, fiquem em casa para que tão logo a gente possa se encontrar o mais rápido possível. Forte abraço a todos vocês, até a próxima.